Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Isto, ao fim de tantas perguntas, da intervenção inicial do Sr. Ministro, tantas perguntas e tantas respostas, obviamente, isto há duas hipóteses. Ou fazemos perguntas ainda mais específicas do que aquelas que já foram feitas, o que não é fácil, ou fazemos mais genéricas para poder ter uma abertura maior para as respostas. Eu ia por esta segunda hipótese, por uma questão que eu acho que não é uma questão ideológica, partidária, neste momento, nem sequer uma questão nacional, mas que é provavelmente a grande questão do ponto de vista económico e é global, que é como é que nós, passados já este tempo todo, que é um tempo muito superior àquilo que sempre se imaginou quando se começaram a desenhar respostas do ponto de vista económico à situação pandémica, quando e como é que nós fazemos uma reflexão para pensar os benefícios e os prejuízos de continuarmos, e eu aqui não estou, o continuarmos não tem sentido negativo, mas de continuarmos a privilegiar as condicionantes de saúde pública em relação à atividade económica. E isto não tem, como digo, não tem uma opção na pergunta. Não é dizer que já devíamos ter feito, ou que estamos atrasados, ou que é exagero isto, ou que é exagero aquilo, ou que já é tarde para. O que todos sabemos, e isso, porque isso é absoluto, é que nenhuma economia resiste se estiver confinada, parcial ou totalmente durante, sei lá, se calhar achávamos antes disto que 2 anos não conseguiria. E nós já não estamos tão longe quanto isso dos 2 anos. E, portanto, é esta reflexão, e aí acho que essa reflexão também não se faz só à escala nacional. Eu perguntava ao Sr. Ministro, é o Governo português que avaliação faz disto e no contexto europeu que discussão tem sobre esta matéria, porque indiscutivelmente e com o prolongamento desta situação nós já achámos várias coisas, já achámos que durava menos tempo, já achámos que o contágio que tinha diminuído no verão e que, portanto, nunca voltaria a acelerar, não contámos com novas variantes que vieram introduzir questões novas também, contámos que a vacinação tivesse um efeito provavelmente mais rápido e mais definitivo e não teve, e isto gera a pior coisa que pode haver em economia, que é a instabilidade e a imprevisibilidade. E uma instabilidade e uma imprevisibilidade há tanto tempo são insustentáveis para a economia e há fatores que, esses sim, são nacionais, que preocupam ainda mais, porque nenhuma economia resiste, nenhum agente económico resiste a uma tentativa de resposta a uma situação extraordinária que depois se depara com o Presidente da República a dizer que não vamos recuar mais e depois acabamos por recuar. Ou o Primeiro-Ministro que tem as 2 doses da vacina, como muitos portugueses, mas depois é obrigado pela Autoridade de Saúde a ficar ele próprio em isolamento profilático porque, afinal, as 2 doses da vacina não permitem que o Primeiro-Ministro mantenha a sua atividade. E isto, estou a falar só de questões de opinião pública e geral, já para não falar das medidas e do avanço das medidas e recuos. Eu não sei se o Sr. Ministro, se eu lhe desse 3 conselhos e 3 datas, conseguiria dizer-me quais eram as regras, eu não vou fazer isso, quais eram as regras concretas que se aplicavam a cada um desses 3 municípios naquele determinado dia. Eu não era capaz de responder e acho que a maior parte dos agentes hoje em dia não são. E volto a dizer, não é aqui uma questão de crítica porque isto acontece em todo lado. Está a acontecer. Agora, é uma questão de preocupação como é que uma economia resiste a isto. Porque, às vezes, são os próprios donos dos negócios, por assim dizer, que não sabem que regras se lhes aplica, mas o que indiscutivelmente acontece, mesmo que os donos dos negócios, que os agentes económicos que têm as suas empresas, que têm os seus espaços comerciais abertos, saibam, o consumidor não sabe. Não sabe se pode, hoje em dia, ir jantar a este conselho ou àquele e a que horas, se tem de fazer teste ou não tem de fazer teste. É difícil, não é, e como lhe dizia, qual é o horizonte que temos para poder lidar com esta situação? Porque eu acho que temos de debater isso e não podemos fugir a essa realidade. Esta era uma primeira pergunta, consome muito tempo, mas eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro, porque acho que todo o tecido económico precisa pelo menos de ter noção que o Governo tem esta consciência e que tem alguma noção de como é que esta imprevisibilidade e esta impossibilidade de continuar indefinidamente a sobrepor
as questões de saúde pública ao funcionamento da economia, que isso não é sustentável a médio prazo e, portanto, como é que poderemos lidar com isso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua reflexão, também convida a minha, e vou tentar partilhar algumas notas a propósito do que diz. Em primeiro lugar, eu só queria recordar que, e tenho bem vívida esta memória, em março do ano passado, não foi março, foi em abril, quando anunciámos o plano de desconfinamento após a primeira vaga, o Sr. Primeiro-Ministro disse o seguinte: atenção que provavelmente só conseguiremos libertar-nos disto quando tivermos imunidade de grupo, e essa só vai ser conseguida com a vacina. E não há perspectiva de termos uma vacina disponível antes de corridos 18 meses, isto atira para o outono de 2021. E quando ele disse isso, várias pessoas disseram: isso é impossível, que coisa tão pessimista, isto não vai ser assim. Mas, na verdade, este era o prognóstico original. Nós, ao longo do tempo, fomos tendo esperanças que as coisas pudessem ser diferentes, mas, na verdade, este vírus tem comportamentos que, designadamente, o aparecimento de novas variantes, que são mais, digamos assim, a seleção natural torna-as mais contagiosas e vão entrando onde as anteriores não entravam, foi criando problemas e hoje em dia, aliás, dizemos que o grande risco que temos é que se desenvolvam novas variantes perante as quais as vacinas não sejam eficazes. É por isso que muitos governos continuam a ter grande prudência, a própria Organização Mundial de Saúde, grande prudência relativamente ao levantamento das restrições existentes. Mesmo que consigamos atingir um nível de imunização grande na nossa comunidade, não estamos livres de importarmos uma variante qualquer de outros países. E por isso continua a haver muita prudência. O próprio ECDC, o Centro Europeu de Doenças Contagiosas, não tem regras muito elásticas nessa matéria. Este fenómeno que o Sr. Deputado mencionou, de, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro, ou agora a Diretora-Geral de Saúde, que têm vacinação completa, terem tido um contacto de risco e terem sido colocadas em isolamento profilático, pode-nos parecer a todos bastante absurdo. Pode-nos parecer a todos um excesso de cautela ou de precaução. Mas, na verdade, esta continua a ser a própria orientação do ECDC europeu. E, portanto, nós estamos, de facto, numa situação em que estamos a gerir com cuidado. Dito isto, o que é que nós sabemos também? Nós sabemos, para já, mesmo perante esta variante Delta, a vacina é altamente eficaz. A senhora Diretora-Geral de Saúde, antes de entrar em isolamento profilático, disse, aliás, que em Portugal, para 3,5 milhões de pessoas com vacinação completa, só tínhamos cerca de 3 mil casos, 0,1% de pessoas que tinham desenvolvido a doença e só poucas dezenas que tinham necessidade de hospitalização. Os contágios que estão a ocorrer são sobretudo nas faixas etárias de pessoas que não estão vacinadas, nem sequer com uma dose, e que isso o que nos preocupa é que pessoas mais jovens estão neste momento a serem internadas e a precisarem de cuidados intensivos em nível suficiente. Também sabemos que, à medida que vamos progredindo na nossa vacinação, vamos estando mais protegidos e temos andado muito mais depressa do que antecipávamos. Não só tivemos uma vacina muito mais cedo, como neste momento o nosso horizonte para a vacinação, para a imunização completa de 70% da população é para meados de agosto. Portanto, isto é a boa notícia. Podemos normalizar? Eu espero que sim, e por isso é que também queria ir ao tema de o que é que podemos fazer entretanto, até atingirmos este papel. E julgo que o Sr. Presidente da República disse que não era possível voltar atrás. E queria dizer que nós não estamos a voltar atrás. Em 18 de março, nós definimos regras para o desconfinamento que determinavam que um calendário de desconfinamento em função de determinados níveis de incidência e de ritmo de progressão da doença. E aquilo que dissemos foi: vamos prosseguindo, se algum município aumentar a incidência ou tiver um RT, recua. E, portanto, nós não estamos a modificar as regras, estamos a aplicar aquelas regras. Aquilo que verificamos também é que, em 18 de março, tínhamos muito menos pessoas com vacina completa. Não tínhamos o certificado Covid, não tínhamos a abundância de testes, não tínhamos a disponibilidade que o Governo já fez de pagar um teste rápido de antigénio por semana a cada português. Portanto, neste momento temos outras ferramentas e, em lugar de aplicarmos cegamente a matriz que tínhamos aprovado em 18 de março,
Aquilo que fizemos foi, nesta última semana, dizer vamos pensar que algumas atividades que de outra forma estariam encerradas se estivéssemos a aplicar a matriz, passam a ser possível desde que nós tenhamos ferramentas para verificar que as pessoas que frequentam essas atividades representam um risco mais reduzido para os outros. Não é eliminar o risco, mas é ter um risco mais reduzido. Se nós conseguirmos ir progredindo na nossa vacinação ao longo destas próximas semanas e formos conjugando estas novas ferramentas, espero eu, podemos gerar menos perturbação à atividade económica, dentro do princípio de máxima proteção com o mínimo de perturbação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado João Almeida, que ainda tem tempo disponível para esse efeito. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Porque a preocupação é exatamente essa. O Sr. Ministro disse um número que eu acho que é importante que passemos porque não há consciência social disso. Os 0,1% de infectados que já têm as 2 doses é algo que, perante os últimos tempos, não está na cabeça das pessoas. As pessoas acham que o risco de uma infecção para alguém que tenha as 2 doses da vacina é muito superior a 0,1%. E isso tem um efeito económico. E, portanto, isso deve preocupar-nos porque isso retrai os agentes económicos nas suas opções, nas suas práticas, na sua dinâmica diária. E, portanto, isso deve ser também uma preocupação de conseguir passar a informação, não só a da prudência, mas também a da realidade e do risco efetivo, para que não haja este efeito tão gravoso na economia.